Djalma, a gente fala muito hoje sobre inteligência emocional. Falamos há muito tempo atrás, algumas décadas, séculos, sobre inteligência como um todo. O Daniel Goleman fala sobre os tipos de inteligência. E você, lá no seu doutorado, descobriu um novo tipo de inteligência? Na verdade, assim, não foi eu que descobri, né? Eu trabalhei dentro da minha tese de doutorado e como desenvolver isso que a ciência já tinha descoberto. Na verdade, assim, essa descoberta foi feita por dois cientistas. Um é um dos maiores neurocientistas americanos, Vilner Rayur Ramachandran, e o outro é um canadense, Dr. Michael Passenger. E esses dois caras descobriram de forma distinta, assim, um trabalhando com psicoterapia e o outro, que é o americano, trabalhando com doentes epiléticos. E aí eles foram descobrir que, primeiro, os doentes epiléticos são pessoas que têm descargas elevadas no cérebro, e essas descargas levavam a frequência neural para o alto, e quando isso acontecia, o nível de espiritualidade dessas pessoas era diferenciado. Então ele percebeu que uma pessoa que tem esse problema é uma pessoa diferenciada em termos espirituais. Depois que ele descobre isso, ele fazendo uma ressonância, ele vê que a pessoa conversando com Deus, fazendo uma oração dentro do tubo de ressonância, e aí nesse momento da oração ele percebe que há um local no cérebro, que eles chamaram de God Spot, ou ponto de Deus no cérebro, e dali então começou toda essa descoberta, esse mecanismo, porque perceberam que o cérebro trabalhava por ondas também, principalmente no que tange ao fortalecimento das crenças, ao fortalecimento de coisas que não eram emocionais, como, por exemplo, gratidão, compaixão, perdão. Então, existem diversas coisas que hoje a ciência diz que isso não é emocional e é espiritual, e que pessoas que têm isso têm, vamos dizer, um padrão de resistência ao problema muito maior. Foi o que o psicoterapeuta Michael Passenger descobriu. Ele descobriu que pessoas que se apegam à fé, pessoas que têm facilidade de crer em alguma coisa assim maior do que elas têm uma facilidade maior de sair da depressão, de sair de problemas, de traumas, de uma situação onde ela sofreu um impacto emocional muito forte. Então, pessoas que têm fé, elas conseguem superar as suas adversidades. E aí foi aí que eles começaram a estudar o que era essa inteligência espiritual. E aí, no decorrer aí, eu posso explicar um pouquinho mais sobre qual é a separação dessas coisas. Emocional, como você disse, né? Espiritual, a intelectual, como é que funciona essas coisas aí. Muito legal. E saber que hoje os grandes impactos que a tecnologia, que os novos tempos, essa sociedade do cansaço e do burnout afetam o funcionamento da mente. Nós temos visto, isso é um fenômeno mundial, Djalma, de doenças mentais. Agora mesmo saiu um livro em português da Annie Lembke, que fez aquele best-seller Nação Dopamina, e agora o livro lançado dela aqui no Brasil é Nação Tarja Preta, de como existe todo um lobby das indústrias farmacêuticas para a comercialização desses medicamentos, que hoje, mundialmente, são os medicamentos mais vendidos em todo o mundo ocidental. Isso tem a ver com a falta da inteligência espiritual? Completamente. Na verdade, assim, nós somos corpo, alma e espírito. Hoje a ciência não tem mais dúvida disso, porque nós temos 3 processos dentro de nós de inteligência. Quando eu falo processo de inteligência, lê-se o seguinte: eu tenho uma informação, essa informação tem códigos, né, pelo qual ela foi armazenada, esses códigos são lidos automaticamente e geram uma ação. Então eu tenho 3 maneiras disso acontecer dentro de mim. Eu tenho informações no DNA, e eu tenho um local dentro da célula chamado ribossomo que faz essa leitura dos códigos para a formação de aminoácidos e proteínas. Isso é inteligência biológica. Todo ser vivo tem que ter DNA, tem que ter os códigos, tem que ter a leitura e as proteínas fazem ela viver. Depois você vem para a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? As informações estão nos nossos neurônios. Esses neurônios conversam entre si por descargas eletroquímicas, e essas descargas, que a gente chama de sinapses, formam pensamentos e formam reações. O papel dessa inteligência emocional vai em 3 direções distintas.
cuidar dos nossos riscos, quer dizer, perceber o risco e fazer com que eu evite ele. Vai na questão do relacionamento, porque todo ser vivo é um ser social, principalmente se ele é emocional. Ele é um ser social, por isso que cachorrinho anda com cachorrinho, pombo voa com pombo, né? Gato anda com gato. Então, nós somos seres sociais, o ser humano se junta em tribos. E também a questão do desejo. Então, eu percebo, de alguma forma, ao longo da minha existência, que existem coisas que me agradam e existem coisas que não me agradam. Então, aquilo que me agrada é registrado com dopamina, você estava falando sobre a dopamina, e a dopamina é quem vai dizer para mim, ó, faça isso. Então, se eu vou fazer alguma coisa que antes eu senti, eu tenho uma informação dopaminérgica desse registro, então a minha tendência é agir daquele jeito ali. Então, a emoção, ela tem esse papel, a gente chama de papel de sobrevivência. Então, eu tenho um para viver, que é a biológica, eu tenho um para sobreviver, que é a emocional, mas se eu ficasse nessas duas aqui, eu seria um animal. Eu seria um cachorro, eu seria um gato, eu seria, né? Apenas reagindo. Apenas reagindo ao ambiente. Então, a ciência descobriu, lá quando eu iniciei aqui falando sobre como foi isso, mas a ciência descobriu que existe uma terceira inteligência. E essa terceira inteligência, ela é mais importante que as outras. Por quê? Porque é ela quem vai gerenciar essas outras. Então, a inteligência espiritual é a inteligência que vai gerenciar para a gente o valor, ou os valores, ela vai gerenciar o sentido da vida e ela vai gerenciar o propósito. Então, essa inteligência, ela tem informações dentro do cérebro, mas quem usa é a consciência. Então, essa informação se transforma em ondas no cérebro da gente. Essas ondas que são enviadas por, né, só entender um pouquinho isso, eu tenho o núcleo da célula. O núcleo da célula tem a informação. Essa informação, ela tem que correr por dentro de um tubo chamado axônio, e ao correr por dentro desse tubo para ser liberado pelos botões do dendrito, ele cria um campo eletromagnético. Tudo que corre por dentro de tubo cria um campo eletromagnético. Esse campo eletromagnético, a ciência descobriu que é uma onda de informação. Como a gente tem a onda da televisão, do rádio, o cérebro da gente também, ele cria essa onda de informação e ele tem como ler essa própria onda, intracraniano e extra. Por isso, quando a gente fala de compaixão, Jesus não está falando isso à toa. Quer dizer, quando ele fala assim, você ter compaixão do outro e tal, você tem uma capacidade de fazer a leitura da mente do outro, da tristeza do outro. De verdade, você tem como chegar com o teu coração perto do coração do outro por causa da compaixão. E isso é um efeito da consciência. Então, a inteligência espiritual, o processo dela é pela consciência. E esse é o diferencial entre a gente e os animais. A gente tem consciência e os animais não têm consciência de quem são. E a consciência dá esse reflexo de criar na minha inteligência algumas plataformas diferentes, como, por exemplo, pensamentos, como, por exemplo, a transformação da minha energia psíquica, quer dizer, eu fico alegre, eu fico triste através da minha consciência, formação da identidade, quer dizer, eu começo a me enxergar, sei quem eu sou, então a inteligência espiritual ela tem todo esse papel. Por isso ela foi entregue só ao ser humano, interessante. Deus falou, eu vou fazer eles conforme a minha imagem e a minha semelhança. E colocou em nós aquilo que ele é. Nós somos espirituais. Isso já é um consenso, então, pode-se dizer, um entre consenso ciência e fé. Científico. Científico. Isso é um conceito científico. Aqui eu não falei de religião, não falei de nenhuma fé específica, Sim. apesar de sermos evangélicos, não falei nada disso. Então, isso é uma pauta científica.